Hoje é dia de reunião. Você entra na sala, sente o clima, mais ou menos. Tem gente calada, tem gente falando, tem olhares cruzados, tem gente no celular. Se você é líder, eu tenho uma coisa para te dizer. Boa sorte não vai te ajudar. E se você se viu nessa, este podcast é para você. Aloha, seja muito bem-vindo ao podcast Onda Quântica, eu sou Selva Salerno, trazendo mais um episódio do Líder do Futuro. Entenda que no mundo das empresas, no mundo dos empreendimentos, inclusive até os terapêuticos, por que não? Uma verdade quase é absoluta. Não existe um futuro brilhante sem uma liderança genuinamente humana. Pois é, ser um líder do futuro não é apenas ter metas claras, uma visão estratégica ou um pitch de inovação, como se diz por aí. É saber lidar com gente, é saber sentir climas e é saber interpretar, principalmente, os silêncios. É perceber que quando um comportamento é repetido, não significa que é má vontade, que é preguiça. Significa que é um padrão. É um padrão inconsciente de sobrevivência emocional e relacional. O que você está querendo dizer, Selva? Sim, quando você é líder, você tem que entender que você não lidera ideias. Você lidera pessoas. Você lidera gente, como a gente. Você lidera pessoas que vão ter pontos de vista diferentes, pessoas que vão ser, às vezes, mal interpretadas, julgadas, subjugadas. Então, vai ter tudo isso. Você não lida apenas com metas, com relatórios, com reuniões. Não. Você lida com pessoas. E pessoas, elas são imprevisíveis. Em cada pessoa, entenda, sempre há uma característica. Sempre há uma personalidade. Não é bem uma personalidade, mas um estilo. É o que eu chamo de arquétipos. O que é arquétipo? Arquétipo nada mais é do que a representação física de uma ideia, de um padrão, de uma característica. Então, o que pode parecer um problema, ele carrega um pedido oculto de reorganização emocional e relacional. Veja bem, existem vários tipos. Então a gente tem, chamo de estilos, Ele pode ser o pacificador, pode ser o vítima, pode ser a menina dos olhos, A tal da queridinha, o queridinho, pode ser o sabe-tudo, pode ser o negociador. Então cada um, não interessa qual, cada um traz consigo uma característica que representa em si o esforço inconsciente de se manter seguro em ambientes onde o emocional muitas vezes não é bem visto. Em outras palavras, eles querem ser aceitos pelo grupo e, portanto, eles têm determinadas características que, por conta de alguma coisa que aconteceu, principalmente na vida deles, eles acham que isso é uma falta e que, por meio dessa falta, eles podem sobreviver dentro desse grupo. Veja bem, o líder, que é um líder visionário, que é um líder do futuro, enfim, ele entende que esses padrões não são obstáculos, mas eles são esses indicadores, como se fossem mapas vivos, que mostram determinados conflitos, que mostram determinadas falta de empatia, de pertencimento. Em outras palavras, é como se fosse um ruído na comunicação, ou então, terapeuticamente falando, onde há uma dor, onde há uma falta, e que todos eles têm em comum. É o medo de não ser aceito, Segundo a neurociência, existe esse traço que são disfuncionais em qualquer equipe, podem ser disfuncionais ou não, isso obviamente vai depender do ponto de vista do líder e das outras pessoas, mas por conta dessa disfunção, essas pessoas se destacam. E elas são estratégicas, é como se fosse uma estratégia automática que a pessoa utiliza para se regular emocionalmente, baseada no medo da exclusão dessa equipe. Ou seja, eu tenho medo, é uma resposta que meu cérebro, de forma inconsciente, dá para me preservar dentro desse local, Para eu pertencer, para eu me sentir seguro, para eu manter a minha identidade. E por que isso acontece? Bom, a gente já falou isso obviamente em outros podcasts, mas eu vou trazer aqui novamente. O cérebro humano, especialmente estruturas como a amígdala e o córtex pré-frontal medial, eles são responsáveis pela rejeição, por cuidar de que isso não aconteça. Então, desde os tempos mais primitivos, a exclusão de um clã, de um grupo, isso significava literalmente a morte para a pessoa. Então, ainda hoje, no mundo corporativo, enfim, nesses ambientes de trabalho, o cérebro, ele reage à crítica e ao julgamento com a mesma química do medo físico, da dor física. A gente já falou isso, trazido inclusive por Lisa Barrett, o trabalho da Lisa Barrett. Então, por isso, por exemplo, o sabe-tudo, ele se antecipa
e ele precisa controlar para não ser desqualificado. Vocês já falaram demais. Então ele tem essa característica, mas ele se controla. Então o vitimista, ele usa essa questão do medo, eu sou vítima, para se sentir protegido, para se sentir aceito. O pacificador, que é aquele que evita o confronto, né, ele vê o conflito como uma ameaça ao vínculo, como uma ameaça ao próprio grupo, a ele e ao grupo. Então ele precisa sobreviver dentro disso. Então tudo isso, a forma, a característica, o estilo, o arquétipo, na verdade, é a resposta a esse medo, a não pertencer, a ser aceito. Então, muitas vezes a pessoa extrapola. E a disfunção, ou seja, porque é uma disfunção, ela não nasce da má vontade, ela não nasce assim, eu sou assim porque eu sou assim porque eu quero acabar com a tua vida, com a tua liderança. Não, é inconsciente. Ela nasce da preservação da pessoa dentro dessa equipe. É como se fosse preservar a minha espécie dentro dessa equipe, para as pessoas me aceitarem. Então, eu utilizo desse recurso, vamos dizer assim. Então, o papel, né, o verdadeiro líder, ele tem que entender que ele precisa, ao invés de rotular, ele precisa observar a pessoa. Ao invés de reagir, ele precisa investigar. E ao invés de ele corrigir de forma dura, que a gente faz e muito isso, eu fiz muito isso na minha vida, a gente precisa ajustar a nossa presença. A gente precisa se impor de forma justa. E não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil ser gestor de pessoas, não é. Não é fácil lidar com cliente, não é fácil lidar com vizinho, não é fácil lidar com familiares. Não é. É uma dança, vamos dizer assim. E você, que é líder, você tem que entender que você precisa dessa inteligência emocional, que você precisa se autorregular, que você precisa ter essa escuta profunda, para poder entender o que o outro está falando. E você precisa, mais do que nada, entender a linguagem relacional. O que essa pessoa está querendo te dizer? O que você está pressentindo? Aquilo que você pressente realmente, de fato, é o que é ou não? Então, tudo isso são características que vêm desse líder do futuro. A gente já falou no podcast anterior, né? Você precisa liderar com o corpo também. Ser líder, novamente, não basta somente ler relatório, não basta somente lidar com metas, né, bater as metas, não. Você precisa entender quem são os teus liderados, com quem você trabalha todos os dias, com quem você lida muitas vezes, 6, 8, 10 horas por dia. A maior parte do teu dia você lida com essas pessoas. E que se você não aprende a lidar de forma correta, não só você fica na corda bamba, os seus liderados também, e os resultados ainda mais. Então, no próximo episódio eu vou começar pelo pacificador. Ele vai ser o nosso primeiro arquétipo ou estilo a ser explicado. É aquele que evita o conflito, que coloca os panos quentes, mas que no fundo é uma bomba relógio. E eu vou explicar por quê. Então comecemos por ele. E se você quiser ir além, quiser entender mais do seu cérebro do seu liderado, entender mais as percepções, ver além do óbvio, eu quero te convidar para a Jornada Sensório. O link está aqui embaixo, basta você me chamar e a gente conversa. Combinado? Então é isso. Espero que vocês gostem, né, desses novos estilos, desses novos arquétipos dentro do ambiente, né, no qual você lida com as pessoas. E a gente volta a se ver no próximo episódio. Grande beijo no coração, gratidão por estar aqui. Aloha! Até lá!